Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa nona formação do EMAI pela Diretoria de Ensino Norte 1. Como tema desta formação, nós vamos trazer a resolução de problemas, um desafio no cotidiano escolar. A nossa diretoria conta com o nosso dirigente Flávio Dalera De Carli, com a nossa supervisora Márcia Marques Lucas e a nossa diretora técnica do Núcleo Pedagógico, Jussara de Lima. Formadores: Eliana Ferrarese, Elisângela Lopes, Noêmia Senzak e Simone Ferreira. A nossa pauta de hoje é a seguinte: o ensino de matemática, aprendizagem significativa, reflexão, intervenções do professor, resolução de problemas com palavra-chave e habilidades essenciais. Objetivos: compreender a importância da resolução de problemas para a aprendizagem matemática, analisar palavras-chave para a interpretação de problemas matemáticos simples, demonstrar os conceitos implícitos em resolução de problemas, elencar as habilidades essenciais sobre a resolução de problemas. Pensando no ensino de matemática, nós não podemos nos limitar a apenas um conjunto de fatos a serem memorizados. Aprender números é mais que saber contar. No fazer pedagógico, nós devemos ter como objetivo encorajar nossos estudantes, explorar de várias ideias sobre os conceitos matemáticos, trazer o significado de todos esses conceitos. O que o conceito trará de significado para a vida do estudante? O porquê, a importância de se aprender tal conhecimento. Pensando nesta aprendizagem de matemática de modo significativo, nós devemos refletir muito sobre os seguintes aspectos: compreensão de significados. Como o meu aluno compreende tais significados? Como o meu aluno entende aquela resolução de problemas? Como o meu aluno entende aquele cálculo? Então, nós precisamos primeiro entender como o aluno aprende e o que ele sabe. Conhecimentos prévios como ponto de partida. Não podemos dar início nem continuidade no fazer pedagógico sem ter conhecimento do que a criança já sabe, do que ela traz com ela. Nós só podemos montar aí um plano estratégico de aprendizagem tendo em mãos o conhecimento prévio do aluno. Formulação de problemas desafiadores, problemas que instigam o aluno a pensar, a querer resolver aquele problema. Então, vamos medir aí a proficiência dos nossos alunos e propor desafios para eles. Utilizar o erro como ponte de construção de conhecimento, não como algo negativo, quantidade de erros e acertos, não. Vamos pensar no erro como uma perspectiva de construção de conhecimento, onde o aluno ele vai construir o conhecimento dele, ele não vai ter medo de errar, porque ele vai entender que o professor vai encarar o erro dele como uma ponte para construir um novo conhecimento. E sempre estimular os alunos, não deixá-los apáticos perante os desafios, estimulá-los sempre. Passo a palavra agora para a PCMP Eliana Ferrarese, que dará continuidade à nossa formação. Vamos fazer
Vamos fazer uma reflexão. As crianças devem perceber que é bom ser capaz de explicar e justificar seu raciocínio e que saber resolver um problema é tão importante quanto saber sua solução. Da Kate Smoley, 2004, página 12. Então, essa reflexão para a gente pensar, né? E essa reflexão também uma sugestão. Ótimo saber explicar o raciocínio dela, porém ela estuda o procedimento, né? A criança, ela entende aquele probleminha que foi passado. Quer que volta? E continuando na resolução de problemas, intervenções do professor. Questione os estudantes nos seguintes aspectos. Questionar o estudante é no que ele sabe e o que ele quer avançar. Você teve dificuldade em entender o problema? Aí o professor pergunta para a criança e a criança vai falar, né? Se ela teve dificuldade, se o problema foi fácil, se o problema foi difícil. E daí o professor, de que outra maneira poderia estar escrito esse problema? Como é que esse problema eu posso estar fazendo a escrita dele para você entender melhor? E o professor também pode estar novamente perguntando para o estudante como você fez para chegar ao resultado? Qual o resultado? Qual o resultado que você quer chegar, né? E o professor também fica instigando, né? Fazendo perguntas para aquele estudante, porque é isso que ele quer perguntas para ele ter a resposta também, o estudante. E esse estudante também, ele quer avançar no aprendizado dele. Proponha atividades para que os estudantes formulem os enunciados. E aqui tem alguns exemplos, né? Tem o exemplo de situações problema, só que essa situação problema é em cálculos. Cálculos. 12 mais 10, que é uma adição. 15 menos 7, que é uma subtração. 10 vezes 3, que é uma multiplicação. E 10 dividido por 5, que é uma divisão. Daí, o estudante, ele quer entender o problema, ele pode estar fazendo, criando outros problemas em cima dessas situações, né? Ele vai criar os probleminhas dele, vai ter a autonomia de se apropriar dessa escrita e criar o seu problema. E situação, problema elaborada por um aluno do terceiro ano da escola Primavera. Essa situação, problema foi real, é real, né? Foi um estudante que criou essa situação, problema, esse ano mesmo. Carlos tinha R$ 5 e seu amigo Eduardo R$ 10. Eles querem comprar um carrinho que custa R$ 20. Se eles ganharem R$ 5 a mais, eles conseguirão comprar o carrinho? Olha só a leitura desse problema, né? Olha como essa criança se apropriou do contexto do dia a dia dele, né? Do carrinho. Para este tipo de atividade, é importante sugerir situações de contexto para os quais os alunos terão de elaborar problemas
em que esses números propostos façam sentido e que seja conforme o nível de proficiência dos estudantes, o avanço daquele estudante, né? Que caminho que esse estudante está para esse professor estar elaborando essas atividades e está sugerindo também para esse estudante estar criando esses problemas e porque na verdade o professor é o mediador, porque quem vai fazer esse conhecimento todo é o próprio estudante. Ser compartilhado com os pares, se uma proficiência está ao lado da outra na avaliação, as habilidades, né? A gente junta as habilidades e vê como é que esse estudante está indo, para eu poder estar avançando nessa situação problema. O número está avançando, né? Se esse estudante ele consegue fazer uma dezena, uma centena, tem outros estudantes que conseguem até milhar. Então aí cabe ao professor estar resolvendo, ajudando esses estudantes na resolução desses problemas a contextualizar, a enriquecer esse problema. Esse tipo de atividade auxilia o estudante a organizar as ideias e propõe a reflexão sobre as aprendizagens, enriquecendo seu repertório e raciocínio lógico. E aí esse professor vai mediar o conhecimento desse estudante. Continuar a resolução de problemas, né? Como planejar bem as aulas de resolução de problemas, né? Aí o professor tem a intencionalidade, desafio, interesse do estudante, o nível de dificuldade e a palavra-chave. Aí, para conseguir chegar tudo nesse contexto, vem intencionalidade, desafio, interesse do estudante, nível de dificuldade, palavra-chave. E uma situação leva a outra. Na intencionalidade, né? Que intenção que essa resolução problema quis mostrar para esse estudante, qual avanço que vai fazer esse estudante a ter nessa resolução problema. Qual o objetivo dessa intencionalidade? Né? E o desafio, né, de saber, do professor entender e compreender como é que está a sua turma, como é que está cada estudante, no desafio da resolução problema. E tudo isso gera interesse no aluno, né? E aí o aluno interessado, ele demonstra o nível de dificuldade. E podemos usar as palavras-chave. Refletir com os estudantes o uso de palavras-chave como facilitador da compreensão das situações problema. Nessa situação problema, se eu der adição, aí a palavra-chave juntou, ganhou, acrescentou. Na subtração, perdeu, deu, quebrou, diferença, retirar, desconto, a mais, a menos. E na multiplicação, quantas vezes? O dobro, triplo. Na divisão, repartir metade, um terço, distribuir. Então, é uma sugestão para essas palavrinhas-chave estar colada ou estar em qualquer ambiente, assim, na sala de aula, próximo ao estudante, para ele poder se atentar a essas palavras-chave e, ao mesmo tempo, compreender o que está escrito na resolução do problema. E encontrar uma operação correta para resolver esse problema e avançar. Resolução do problema no primeiro ano, né? Eu vou ler algumas resoluções
utilizando a palavra-chave, eu vou estar lendo essas resoluções de problema, tá? A questão 1. No vaso havia 3 flores. Alice retirou uma. Quantas flores ficaram no vaso? Olha a palavra aí, chave. Retirou, né? E dessa palavra-chave aí, retirou é uma subtração. Na questão 2, Ana tem 8 lápis de cor e ganhou 8 de sua amiga. Com quantos lápis ela ficou? A palavra-chave ganhou, ela ganhou. Se a Ana ganhou, quantos? Adição, é uma resolução problema adição. Na questão 3, Dona Maria fez café e colocou 2 colheres de açúcar, mas ficou amargo. Então ela acrescentou mais uma colher de açúcar. Quantas colheres foram utilizadas ao todo? Então, essa situação problema é uma adição, né? E na questão 4, Neymar tem 10 bolinhas, né, o jogador, e quer distribuí-las igualmente em 2 caixas. Quantas bolinhas ficaram em cada caixa? Resolveu inicialmente por desenho, quando essa situação é para primeiro aninho, né? Quando o estudante não consegue chegar no número, não conseguiu chegar no numeral 10, não consegue fazer a continha. Aí o professor incentiva esse estudante a fazer desenhos, né? Para resolver os problemas. No segundo ano, a questão 1 da resolução de problema. Pedro tinha 15 figurinhas em seu álbum. Juntou mais algumas e agora tem 33. Quantas figurinhas Pedro tem agora? Uma situação problema de adição. E sugestões para o professor também estar fazendo muitas outras resoluções de problema com esses estudantes, para eles avançarem. E compreendendo sempre as palavras-chave, né? Por isso que é bom estar essas palavras-chave bem visível à turma e ao estudante, para esses probleminhas simples. Questão 2. Cebolinha utiliza o elevador de seu prédio 5 vezes ao dia. Em 3 dias, quantas vezes ele usou o elevador? Quando fala vezes, é uma multiplicação. Questão 3. Marcos tem 19 bolinhas de gude e seu irmão tem 25. Qual a diferença da quantidade de bolinhas que eles possuem? Quando a gente fala em diferença, a gente está falando em subtração. Questão 4. Paulo tem 12 balas e deu metade desta quantidade para Mariana. Com quantas balas ele ficou? Metade. Quando a gente está falando de metade, é uma divisão. E aí, sugestão para essas palavras-chave. Está sempre sendo visualizada pelo estudante e o estudante está sempre ouvindo essas palavras para aplicar corretamente essas resolução de problemas. Terceiro ano. Questão 1. Heitor ganhou 7 miniaturas de carros no seu aniversário. Seu irmão Wilton ganhou triplo. Quantas miniaturas ganhou Hilton? É o triplo. Olha como tá mudando já a linguagem da resolução de problemas, né? Porque tá avançando cada aluno e essa questão é uma multiplicação.
Questão 2. No jogo, Silva conseguiu 54 bolas no total, que foram distribuídas igualmente em 6 caixas. Quantas bolas foram colocadas em cada caixa? É uma divisão. E sempre está lembrando essas palavras-chave para o estudante, né? Questão 3. O mágico Kazan distribuiu, no final do espetáculo, 152 cortesias. Penélope, sua ajudante de palco, distribuiu 48. Quantas cortesias Kazan distribuiu a mais que Penélope? A mais é uma a mais, quando é uma subtração, né? Embora tenha a palavra a mais, tem a palavra distribuiu. Mas aqui a gente tem que se atentar à palavra mais, né? A mais. Questão 4. Adriana tem alguns reais e Marcos tem 18 reais a menos que Adriana. Sabendo que a Adriana tem 35 reais, quantos reais tem Marcos? Isso aqui a menos é uma subtração. E nessa subtração sempre tem que se atentar a menos. A resolução de problemas quarto ano. Olha, dá para observar na hora que eu estou lendo cada questão o avanço de um ano para o outro. Questão 1. Num aquário grande há 9 peixes. Preciso separar os peixes em aquários menores. 1/3 da quantidade de peixinhos vou colocar no aquário redondo, o restante no aquário retangular. Quantos peixes colocarei no aquário redondo e no retangular? Essa situação problema é 1. 1/3 é 1. Essa situação problema é 1. É uma divisão, então dá para vocês perceberem. 1/3 é uma divisão. Questão 2. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas, sabendo que Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro. Quantas figurinhas Daniel tem? A metade. É uma divisão também, né? Quinto ano. Questão 1. Heitor comprou uma camisa por R$ 59,90 reais. O vendedor deu um desconto de R$ 15 reais. Quanto Heitor pagou pela compra? É uma subtração. Questão 2. Fernanda levou para a festa do Dia das Crianças 256 docinhos. Ela quer distribuir igualmente entre seus 64 amigos. Quantos docinhos cada criança receberá? Gente, quando tem a distribuição é uma divisão. Passo a palavra para a PCNP Elisângela. E muito obrigada. Bom, agora nós vamos falar sobre os problemas com conceitos implícitos, que são os ditos conceitos escondidos, que sem uma leitura atenciosa, pelo menos 2 vezes que o aluno lê, ele não consegue resolver. Se ele lê uma vez só e lê com pouca atenção, a criança vai se perder e não vai entender qual operação que ela vai usar. Ela vai ficar muito confusa. Então, precisa, nesse tipo de problema, instigar o aluno a ler quantas vezes for preciso, até ele conseguir entender qual operação que ele vai usar para cada problema. Em alguns tipos de problemas, existem informações essenciais. Essenciais, o que quero dizer com essa palavra aqui? No caso, informações. Nesse caso, nem são palavras-chave. São informações importantes que, às vezes, não são percebidas apenas pelo significado das expressões.
Estas informações são interpretadas pelo contexto do problema. Então, toda aquela história que o problema conta é que vai ajudar o aluno a resolvê-lo. Mas isso só com uma leitura bem atenta, que muitas vezes as crianças conseguem entender o que é solicitado no problema. No exemplo 1, na mesa central da festa, haviam 3 bandejas com 26 lembrancinhas em cada uma. Quantas lembrancinhas haviam na festa? Nesse tipo de problema, a multiplicação é utilizada para a resolução, porque esta operação está sempre relacionada com a repetição. Então, se eu tenho mais de uma bandeja, eu estou repetindo a quantidade de bandejas. E o que está em cima de cada bandeja é o que também vai me ajudar a resolver o problema. Então, automaticamente, quando eu repito as bandejas, eu repito também a quantidade de objetos que tem em cima. Então, essa repetição da quantidade de bandejas mostra, né, como pista a operação que eu vou usar. Então, a ideia de repetição nesse tipo de problema é que me mostra a operação que eu vou usar. Nesse caso aí, 3 vezes 26 lembrancinhas, tá? Cada bandeja uma vez, ok? Então, sempre repetindo isso para a criança, esses conceitos, tá? Porque a repetição é uma propriedade da multiplicação, ok? Então, sempre relacionando aí esses conceitos para a criança e pedindo a leitura atenta desse tipo de problema, ela consegue chegar à solução com um pouco mais de facilidade. No exemplo 2, eu estou trabalhando com o contrário da multiplicação, que é a divisão. Então, no início da gincana, a diretora da escola organizou os alunos participantes em 12 fileiras com a mesma quantidade em cada uma, totalizando 72 alunos. Quantos alunos há em cada fileira? Aqui, nesse tipo de problema, nós precisamos partir da informação do total de crianças e agrupar. A ideia de agrupar é a solução para pensar em distribuir igualmente as crianças em cada fileira. Então, quando o professor trabalha o agrupamento, ele precisa também trabalhar a divisão com a ideia de agrupamento. Trazer para a criança o papel da divisão no conceito de agrupamento. No caso aqui, 12 fileiras. Então, essa é a pista perfeita para eu descobrir que é uma divisão. Se eu vou agrupar, eu vou organizar esses alunos em 12 fileiras, então eu estou dividindo esses estudantes para que eu tenha a resposta final do problema, que é a descoberta de quantos alunos em cada fileira. Então, agrupamento sempre anda para ali com a divisão. Tá bom? Atenção! Sempre precisa retomar com frequência outros significados matemáticos. Por quê? Quando você trabalha matemática, juntamente com a linguagem, você precisa não pode desassociar a questão dos termos matemáticos com o que realmente cada termo quer dizer. Como se fosse um glossário matemático ali para a criança, para que ela amplie as suas habilidades para a resolução de problemas. Então, uma dúzia, 12 unidades. Meia dúzia, a metade, 6 unidades. Uma dezena, 10 unidades. E se eu falar meia dezena, 5 unidades. Uma semana, 7 dias. Mas aí pode pensar semana corrida, de 1 a 7 dias, ou semana de dias úteis. A semana com dias úteis são 5 dias. 1 hora, 60 minutos. E meia hora, 30 minutos. E 1 minuto, 60 segundos. Então, sempre trabalhar com a criança esse sistema de conversão em matemática, tá? Sempre com a questão do glossário matemático. Que ali a criança percebe o significado do que quer dizer aquilo que ela lê em algum problema, tá? Então, se deixar fixado esse glossário na parede da sala de aula, pode ajudar o estudante ali a ter uma facilidade para que ele consiga resolver com êxito os seus problemas, tá? Vamos lá. O aluno precisa saber se comunicar na linguagem matemática, confrontar dados, produzir argumentos, interpretar as relações estabelecidas, desenvolver estratégias de cálculos. O aluno pense nisso como um degrau de escada.
O aluno precisa, ano a ano, se apropriar das habilidades para que ele consiga trabalhar no ano subsequente, tá? Então, sempre o professor precisa procurar estabelecer relações, né, entre os assuntos matemáticos, como lá o caso do glossário, né, da matemática, que o professor pode, por exemplo, se ele está falando de horas, contagem de tempo, ele pode ali associar tranquilamente a multiplicação, se ele for aumentar o número de vezes que ele executa tal situação, então ele pode muito bem fazer uma ligação ali para dar repertório para a criança conseguir elaborar os seus problemas, tá? E não simplesmente saber contar e dominar o processo das 4 operações. Só isso não. Precisa aumentar sempre o repertório para a criança. Não se limitar às 4 operações, porque quando nós damos somente o problema para a criança procurar qual é a operação que ela vai usar, sem instigar a criança a elaborar os seus problemas, acaba sendo presa, a criança acaba sendo presa a somente executar, sem ser protagonista do processo. E a aprendizagem dela pode ficar pela metade. Bom? E também dar condições de realizar uma leitura de mundo dos números de forma sistemática e consistente, compreendendo o porquê das situações. Então, quando a criança compreende o porquê, por que aquele número está exposto daquela maneira? Por que eu preciso usar aquela operação para tal situação, problema? Então, a BNCC, por exemplo, vem descortinar isto para as crianças, né? Vem nos direcionar o nosso trabalho para que nós mostremos para a criança uma efetiva leitura de mundo. Porque ela se apropriando do porquê das coisas, aqui no caso a matemática, ela vai ter muito mais domínio. Quando vier a situação, qualquer situação para a criança resolver, ali no nível de aprendizagem dela, ela vai conseguir dar conta, sem maiores dificuldades. Aqui eu vou elencar algumas habilidades que nós relacionamos aos problemas estudados anteriormente. Então, pelo menos 2 habilidades de cada ano escolar. Ou no primeiro ano, nós elencamos apenas uma, tá? Porque os desafios não tem desafios interessantes no primeiro ano, mas os desafios vão aumentando ano a ano. E, consequentemente, as habilidades aqui que elencamos também. Então, a primeira habilidade aí é F01 MA08, resolver e elaborar situações problema de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar com suporte de imagens ou material manipulado, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Então, aqui, para essa criança de primeiro ano, você não tem como. Aliás, tem como mostrar para ela a operação, lógico, porque da situação gera uma operação. Mas instigar a criança, incentivar a criança a resolver problemas por meio de desenhos. É uma maneira interessante de se resolver problema para começar a se apropriar das resoluções matemáticas, tá? E se apropriar ali com a estima lá em cima. Porque a criança, cada vez que ela acerta, ela vai ficando feliz. E isso faz com que a criança aprenda muito melhor, muito mais. E quando ela vê que daquela situação que ela desenhou pode gerar uma operação, aí você consegue uma efetiva aprendizagem da criança, tá? Muito mais interessante para ela. Então, aqui para a segunda habilidade que nós estamos elencando, já vem para o segundo ano, por causa desse número 02 aqui, depois da sigla EF. Então, é F02MA06 para o segundo ano. Resolver e elaborar. Você vê que o resolver não anda desconectado do elaborar. Porque isso enriquece muito mais o repertório da criança e faz com que ela se aproprie muito mais rápido e um pouco mais fácil dos processos de aprendizagem matemáticos, aí de situações problema. Então, de adição e subtração, que foi analisado aí no segundo ano, envolvendo números de até 3 ordens, até o número da casa da centena pode ser trabalhado no segundo ano, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Então, mais uma vez, nós vemos aí as nossas palavras-chave aparecendo, inclusive nas habilidades. Continuando aí a habilidade do segundo ano,
EF02MA07, resolver e elaborar situações, problemas de adição de parcelas iguais. Aí já é um caminho para multiplicação, tá? Quando se tem adição de parcelas iguais, está quase sendo analisada aí a multiplicação, por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens ou material manipulável, levando à construção do significado da multiplicação, como eu elenquei no início. E no terceiro ano pode aparecer, neste momento, algumas habilidades do segundo ano, por quê? Por conta da pandemia, algumas habilidades as crianças não estão adquirindo com facilidade. Bom, os resultados aí da pandemia e a questão do trabalho com reforço constante. Agora eu vou tratar das habilidades do terceiro ano, por isso esse número 03 aqui. É F03MA06. De novo, resolver e elaborar problemas de adição e subtração, com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar. Esse comparar aí é o a mais, a menos, a diferença. E completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculos exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Cálculo mental muito importante para a criança, para agilizar, para tornar muito mais rápido o cálculo. Bom? Outra habilidade do terceiro ano é F03MA08, resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com o resto zero, e com o resto diferente de zero, com significado de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias de registro pessoais. Então, iniciar aí a questão da divisão, estimulando a criança a desenhar para compreender os conceitos, e também uma divisão com número baixo, tá? Para início de tratativas, para que a criança vá se apropriando dos conceitos da divisão. E também não pode a divisão, né, para poder efetivar a aprendizagem e o fazer pedagógico, porque o papel do professor é facilitar a aprendizagem. Então, quando for trabalhar a questão de agrupamento, não trabalhar desassociado da divisão. Uma habilidade agora do quarto ano é F04MA03. Também resolver e elaborar situações problema com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas ou arredondamento do resultado. Então aqui um pouco mais desafiador, né? A elaboração de situações problemas, só que nada difícil. Se vier trabalhado nos anos anteriores, sem desassociar os termos, vai ficar muito mais fácil para a criança, muito mais próximo para ela entender esses conceitos quando chegar no quarto ano. Outra habilidade do quarto ano, que envolve a resolução e elaboração de situações problema, é F04MA06A. Esses problemas envolvem diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular, que é a disposição retangular dos objetos, né, organizados dessa maneira, e utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos, que seriam aí os números, os algoritmos, a conta propriamente dita, tá? A operação. Outra habilidade do quarto ano, que também pode se encontrar em defasagem lá no quinto ano por conta da situação do momento, situação pandêmica, é F04MA07, resolver e elaborar situações problema de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas como cálculo aproximado, estimativa ou arredondamento, cálculo mental e algoritmos. Então aqui aumenta um pouquinho mais o grau de dificuldade da divisão, só que não é uma coisa extremamente difícil, porque nos anos anteriores podem ter sido trabalhados, né, com mais veemência, para que chegue neste momento com um pouquinho mais de facilidade e uma forma melhor de associação aí no estudante, nesta etapa do ensino, aí, quarto, quinto ano. Agora, algumas habilidades do quinto ano, F05MA07. Resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais. Aqui já entra a fração, cuja representação decimal, fração e número decimal não andam desassociados, tá?
só se for no início ali do ensino, que para aquisição dos conceitos, a criança precisa entender, né, de maneira separada, ou se o professor já perceber, conforme as necessidades da turma, já dá para ensinar de início, mostrar de início o número racional, né, que é a fração, juntamente com o número decimal, suas associações. E situações problemas de adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, utilizando estratégias diversas como cálculo de estimativa, cálculo mental e algoritmos, que é a conta propriamente dita. E a última habilidade aí do quinto ano, EF05MA08, resolver e elaborar situações problemas de multiplicação e divisão, que uma não anda desassociada da outra, né? Chega um momento que dá para mostrar para o aluno que uma é contrária da outra, porém, as duas andam juntas, envolvendo números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural, e diferentes de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Aqui são as referências que usamos para mostrar os problemas, né, e alguns autores aí que nos ampararam, né, que nos embasaram para a escrita desta aula do EMAI.